Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o assunto agora é ciência, porque a gente traz uma entrevista bastante interessante, porque recentemente cientistas conseguiram usar uma levedura modificada para a produção do adoçante xilitol, e isso utilizando a palha da cana-de-açúcar, né? Que é aquele dejeto, né, que não é utilizado nas operações industriais. A gente vê mais recentemente sendo utilizado para o etanol de segunda geração, e eles conseguiram aí, né, através dessa pesquisa, identificar que também é possível utilizar-se desse processo, né, que de alguma forma não é utilizado na indústria de cana-de-açúcar habitualmente, também para a produção do adoçante xilitol. Para a gente entender tudo isso, a gente conversa agora ao vivo com Felipe da Silveira Bezerra de Mello, ele que é pesquisador do Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Unicamp. Felipe, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, eu agradeço o convite. Bom, Felipe, falei aqui em relação, né, à palha da cana, né, que a gente tem, a gente pode dizer que é um rejeito da cana-de-açúcar, né, que não é amplamente utilizado aí nas operações industriais, né, quando a gente fala em termos de usinas. Mais recentemente nós vimos aí, né, a invenção do etanol de segunda geração, que utiliza-se, né, desse resíduo ali da produção para a produção desse etanol, que é o mesmo etanol que o comum. A gente tendo aí aspectos bastante sustentáveis relacionados a isso, né? E agora vocês trazem aí mais essa invenção, que é o adoçante xilitol sendo produzido através da palha da cana-de-açúcar. Queria saber como é que vocês fizeram essa descoberta, explica um pouco pra gente sobre isso. Certo. O nosso laboratório, o Laboratório de Genômica e Bioenergia aqui da Unicamp, ele tradicionalmente trabalha com questões ligadas à bioenergia. Inclusive, você mencionou o etanol de segunda geração, uma das primeiras linhagens industriais de levedura para produzir etanol de segunda geração saiu daqui do nosso laboratório. Então, a gente está sempre preocupado em pensar em formas de reaproveitamento de biomassa para a gente criar produtos de valor agregado, né? Então, o etanol de segunda geração ele vem nesse sentido e é uma proposta com um objetivo bem claro, né, de produção de combustível. Agora, a questão do xilitol ele vem nessa direção também de pensar em outras abordagens, outras aplicações, principalmente pensando em valorizar essa biomassa. A gente pensou em usar a palha da cana-de-açúcar, porque a gente sabe que é um resíduo agroindustrial bastante presente no Brasil hoje em dia, né? Tanto que a gente tem uma expansão das indústrias 2G aí no Brasil de forma bem forte. É, e, obviamente, a indústria 2G não consegue absorver todo o potencial desse resíduo. Então, pensando em outras moléculas que podem ser produzidas a partir da biomassa do resíduo da palha da cana-de-açúcar, a gente pensou quais seriam aquelas alternativas que fossem mais interessantes. O xilitol ele tem um mercado muito grande em expansão, né, pensando aí no mercado de consumidores cada vez mais conscientes com a saúde, com o peso e tudo mais. Então, o adoçante vem como o xilitol, desculpa, vem como um adoçante bastante utilizado cada vez mais. E o interessante é que ele é uma molécula derivada de uma das moléculas presentes no resíduo da palha da cana-de-açúcar, porque uma das moléculas mais presentes na palha é um outro açúcar que chama xilose, e a xilose ela faz parte da composição da parede celular desse vegetal, né, da cana-de-açúcar e de outras plantas também. Então, uma reação simples de conversão da xilose para o xilitol, a gente tem então a produção de um outro produto que não seja o etanol, que poderia agregar valor aí à indústria 2G. Perfeito. Nessa invenção, acho que a gente pode dizer assim, né, Felipe? Vocês utilizaram-se aí de uma ferramenta de padronização pioneira em termos industriais. Fala um pouco pra gente sobre isso, explica melhor qual que foi a metodologia utilizada por vocês e que pode, de alguma forma, aí abrir um leque bastante importante.
Isso, é como eu estava falando, né, para fazer essa conversão dessa xilose, que é o açúcar presente na cana-de-açúcar, na parede celular da cana-de-açúcar, para o xilitol, é apenas uma reação enzimática. A questão é que a levedura usada tradicionalmente, né, nos processos de fermentação no Brasil, ou seja, os processos que convertem o açúcar como a sacarose para etanol, essa levedura ela não consegue naturalmente metabolizar a xilose, que é a matéria-prima para o xilitol. Então, para isso, a gente precisa fazer uma modificação genética nesse micro-organismo para que ele consiga produzir esse adoçante. Da mesma forma que para o etanol 2G, para o etanol 2G, você tem a conversão da xilose para etanol. E a levedura ela também não consegue fazer isso naturalmente. Então, você precisa empregar um micro-organismo que foi modificado geneticamente. Então, o nosso trabalho ele começa, na verdade, padronizando uma ferramenta de edição genética chamada CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta que foi descoberta aí na última década e nos anos 2020, se eu não me engano, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, que é uma ferramenta bastante utilizada e cada vez mais utilizada hoje em dia para fazer edições genéticas no geral. Pensando em leveduras, né, que é um micro-organismo que vai fazer ali, a fermentação, ou que vai fazer o que a gente fez, né, nesse trabalho, que é a produção do xilitol, a aplicação do CRISPR em leveduras ele tem sido feito sistematicamente já há alguns anos, claro, mas todos os protocolos, todas as bases de dados, elas são ancoradas em leveduras laboratoriais. Isso quer dizer que a gente precisou para esse estudo padronizar protocolos, padronizar informações, buscar novas informações, porque no nosso estudo a gente estava trabalhando com leveduras que não são laboratoriais. A gente isolou da indústria brasileira do bioetanol essas leveduras, então essas leveduras que a gente chama de leveduras industriais, elas têm algumas diferenças, né, no genoma ali delas em relação às leveduras que já foram descritas usando o CRISPR. Então, nosso trabalho começa nesse sentido, de padronizar o CRISPR para fazer edição genética de leveduras industriais brasileiras, para daí a gente fazer, então, a integração do gene nessa levedura, que vai fazer a conversão da xilose e xilitol, por fim, produzindo xilitol. Perfeito, Felipe. É, hoje em dia, você até mencionou isso na sua primeira fala, a gente tem, né, esse resíduo da cana-de-açúcar, né, da operação industrial da cana-de-açúcar, que é a palha da cana. A gente tem uma aplicação bastante voltada, né, até mais recentemente isso, né, é uma inovação recente, a gente pode dizer assim, que é o etanol de segunda geração, né, que a gente comentou. Mas quando a gente fala em termos dessa descoberta de vocês, ela ainda não é utilizada, né? Fala um pouco pra gente sobre como tem essa possibilidade para as unidades produtoras e como a gente pode atender melhor, né, dessa forma, uma demanda que é da sociedade em relação ao xilitol, né, que é esse adoçante aí que tem sido bastante procurado, né, nos últimos tempos. O xilitol ele é produzido hoje em dia a partir de uma reação química. Então, você pega esse outro açúcar que chama xilose e faz uma desidrogenação dele. Então, é uma indústria química que, a partir de uma reação catalítica, altas temperaturas e alta pressão vai reduzir a xilose, desculpa, em xilitol. Então, essa é uma indústria bem estabelecida já e que consegue produzir xilitol de forma bastante eficiente. A nossa alternativa vem no sentido principalmente de mitigar esses efeitos de uma indústria química que requer bastante energia, né? Quando a gente pensa em rotas biotecnológicas, a gente fala de economia de energia, de reaproveitamento de resíduos. Então, esse trabalho vem no sentido de mitigar impactos ambientais que a indústria química do xilitol hoje apresenta. É, uma questão, né, do porquê que essa produção ainda não foi sistematizada de forma comercial, a rota tecnológica, eu acho que principalmente porque existem alguns pontos, né, existem o ponto comercial, claro, né, agora, do ponto de vista de processo, o xilitol, a rota biotecnológica para a produção de xilitol, ele vem sendo estudado já há bastante tempo, só que a novidade do nosso trabalho são duas, né? Primeiro, usar a palha da cana-de-açúcar como matéria-prima, e dois, usar a levedura, que é a mesma levedura, o mesmo micro-organismo usado na produção de etanol da cana-de-açúcar no Brasil.
Alguns trabalhos anteriores usaram outros micro-organismos para produzir xilitol, ou então outras matérias-primas. Quando você fala desse tipo de pesquisa fora do Brasil, existe bastante material produzindo xilitol a partir de outras biomassas, como, por exemplo, palha do arroz, ou ainda resíduo da produção de milho, que não são exatamente os resíduos mais disponíveis no Brasil. Né? Então, eu acho que o nosso trabalho vem nesse sentido de tentar explorar uma brecha aí que não está sendo explorada. Agora, a implementação industrial dele depende, claro, de alguns outros fatores. Né? A produção química que é feita hoje em dia, ela não requer, por exemplo, a utilização de micro-organismo geneticamente modificado. A gente sabe que a gente tem algumas barreiras de legislação para implementar esse tipo de micro-organismo comercialmente. Eu acho que, para além disso, a aplicação mais óbvia, né, de utilização desse resíduo agrícola, que seja a palha da cana-de-açúcar, é de fato produzir etanol de segunda geração, que é um mercado que está em expansão no Brasil hoje em dia. Então, acho que é por isso que o etanol está sendo tão mais visado, né, para esse tipo de produção industrial, usando esse resíduo, mas o que a gente quer mostrar é que é possível a gente ainda agregar mais valor à indústria da cana-de-açúcar, produzindo outras moléculas que tenham mais valor agregado, né, como o xilitol em relação ao etanol, e daí eu acho que agora é uma questão realmente de pensar em como isso seria possível em escala maior. Com certeza, é justamente nisso que eu entro agora, né, Felipe? Porque eu vi que o estudo foi publicado em um periódico internacional, a gente teve recentemente a divulgação por parte da FAPESP, né, na revista FAPESP. De lá para cá, a gente teve avanços nesse sentido de tornar essa inovação uma realidade em escala comercial. Vocês têm conversado com usinas, né? A gente que você está aqui em Campinas, né? Estado de São Paulo é o principal estado produtor, né, de cana-de-açúcar do Brasil, e imagino que até o relacionamento seja até mais fácil nesse sentido. Você consegue atualizar a gente em relação a isso? Esse trabalho que a gente publicou, ele é resultado de uma parte do meu trabalho do meu doutorado, que eu fiz aqui no laboratório de Genômica e Bioenergia, junto com o trabalho de alguns dos alunos que colaboraram, né, nessa publicação. Nesse trabalho, a gente queria principalmente fazer uma prova de conceito, né? A gente queria provar que as leveduras brasileiras, editadas geneticamente com a ferramenta que a gente desenvolveu, elas seriam capazes de produzir xilitol a partir do bagaço da cana-de-açúcar, da palha da cana-de-açúcar, no caso. A gente conseguiu fazer isso nesse trabalho, e daí a próxima etapa seria exatamente melhorar a produtividade, né? Porque nesse primeiro trabalho, a gente reporta um rendimento, se eu não me engano, de 4 gramas litros de xilitol, o que do ponto de vista industrial não é muito, né? A conversão da xilose, que é a matéria-prima do xilitol, não foi tão eficiente assim. Isso porque na época da publicação a gente não tinha percebido alguns gargalos da fermentação em si, né? O que foi feito em seguida, desde então, esse ano inteiro, um aluno meu de mestrado, ele está trabalhando exatamente na melhora da produtividade do xilitol na fermentação da palha da cana-de-açúcar. Então, hoje a gente chegou, por exemplo, em rendimentos de 20 gramas litro, que seria o rendimento máximo possível para o meio que a gente tem. Então, hoje, com o rendimento otimizado, a gente pode começar exatamente a pensar nessas aplicações comerciais. Então, a conversa com indústria, outros parceiros comerciais que teriam interesse com a gente começariam a partir desse ponto, né, que a gente mostra que não só é possível, como também a gente consegue uma alta eficiência. E daí eu acho que, inclusive, esse trabalho de divulgação, de jornalismo é importante nesse sentido, de conseguir aproximar a academia, né, a pesquisa acadêmica da indústria, para encontrar possíveis parceiros nessa aplicação comercial de uma pesquisa acadêmica. Com certeza, pessoal que está nos acompanhando aí, fiquem atentos, né, e procure lá o pessoal da Unicamp, porque, né, se há, né, algum interesse aí, claro que é importante essa divulgação e estreitar aí esses dois elos, né, a academia e também o setor comercial. Bom, Felipe, queria que você falasse um pouco pra gente sobre as parcerias, né? Você até trouxe aí, mencionou que há, né, outros pesquisadores envolvidos, né, nesse trabalho tão importante.
Queria que você falasse sobre essas parcerias e vi que também vocês tiveram apoio da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Acho que é sempre importante a gente evidenciar aqui, né, o fomento à pesquisa. Então, fale um pouco mais sobre os parceiros seus aí nesse projeto. Exato, acho que é realmente importante porque não tem pesquisa sem financiamento. Eu acho que esse é exatamente um caso que evidencia como a pesquisa feita dentro da academia, dentro da universidade, ela pode ter uma aplicação comercial, uma aplicação na sociedade de forma imediata, né? Aqui nosso laboratório é um laboratório, obviamente, que foi financiado por diferentes grupos de diferentes órgãos de fomento, a FAPESP com certeza um deles, mas também CAP, CNPq, que ao longo dos anos ajudam a criar a infraestrutura do laboratório, né, que é tão importante. Então, aqui no Laboratório de Genômica e Bioenergia, que é liderado pelo professor Gonçalo, da Genética da Biologia, a gente tem uma estrutura excelente para produzir pesquisa, que pode ser depois, obviamente, implementada em vieses mais comerciais. E nessa pesquisa em específica, a FAPESP ela entra como financiamento da minha bolsa de doutorado. Então, a FAPESP ela financiou meu projeto de pesquisa inteiro durante meus 4 anos de doutorado. E também tem o financiamento de outros autores que estão nessa publicação, que também receberam financiamento da FAPESP. Então, a coautora Carla Maneira, por exemplo, que participou ativamente no processo de desenvolvimento da ferramenta de edição CRISPR, ela também tinha uma bolsa da FAPESP, para o mestrado dela, no caso. Enfim, a gente também teve colaboração de professores fora da biologia. Aqui na Unicamp, alguns professores, um grupo de pesquisadores da engenharia de alimentos ajudou a gente também, principalmente na parte de detecção das moléculas produzidas na fermentação. Então, existe toda uma rede aí de pesquisadores por trás dos trabalhos que precisam do fomento, precisam do investimento em educação, em pesquisa, para que esse tipo de trabalho seja publicado, seja finalizado e, por fim, que isso consiga retornar à sociedade. Excelente, Felipe. Olha, obrigado, viu, pela sua entrevista, pelas suas informações, por compartilhar com a gente aí essa inovação. Sempre que tiver novidades aí do Laboratório de Genômica e Bioenergia, que está ligado ao Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Unicamp, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Certo, obrigadão. Fico de novo à disposição para qualquer esclarecimento, para próximas notícias. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que esse trabalho de divulgação de pesquisa científica é muito importante. Obrigado. Com certeza. Obrigado vocês. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.